ver aqui a palavra do nosso papai. Vou trazer aqui um salmo muito conhecido. Muito conhecido. Vamos mergulhar nele. Muito falado, muito conhecido, muito bonito. Vamos pegar aqui a tradução do livro. Salmo 23. Vamos nesse? Glória a Deus, para a tua honra e glória, Senhor. O Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. Essa tradução tem umas coisas que são boas, né? Nada lhe faltará porque o Senhor é o seu pastor. E esse nada é nada, no sentido de não faltará abrigo, não faltará palavra, não faltará conhecimento, entendimento, condições de execução, não faltará alimento, os dois. Não faltará proteção, não faltará dons, operação de dons, não faltará direção, não faltará nada. Da parte do Pai para o Filho, que é bom, perfeito e agradável ao Filho e é conhecido do Pai, nada faltará. Faz-me descansar em verdes pastagens e guia-me calmamente até ribeiros tranquilos. Guiar, quem guia é o Espírito Santo. Quem guia-nos é o Espírito Santo que nos conduz. Descansar em verdes pastagens é descansar na palavra. O irmão me perguntou hoje de manhã: irmã, esse salmo está falando de Jesus? Não, está falando do Pai, do Espírito Santo e de Jesus. Está falando da simbiose, porque aqui fala do condutor, né? A gente vai falando. Então, assim, descansar em verdes pastagens. Aqui a nossa mente materialista remete logo para ver a cena de você deitado numa relva verde, debaixo de uma árvore, o ventinho batendo naquela brisa e aquela relva assim, bailando ao sabor do vento, né? Não. Verdes pastagens. A pastagem é o alimento das ovelhas, né? Foi muito bem. Quando você descansa, nosso alimento é a palavra da verdade, e nela você descansa, porque ela é saudável, ela é verdadeira. Então você descansa nela, porque ela saiu da boca do seu papai, e ela não mente, não tem variações. Descansar é você crer naquilo que lhe é dito pelo Pai, e se você crer, a corrente vai se formando, né? A palavra vai abraçando a palavra, e se você crê, automaticamente você entende, porque você crê, e se você entende, você vai executar, porque você entende e você crê, e se você executa, você descansa e aguarda. E guia-me calmamente até ribeiros tranquilos. Água. Então aqui já tem a manifestação do Espírito, né? Aqui nesse salmo. O Espírito Santo é o que traz a palavra, que ele é a palavra e é o que guia. Até ribeiros tranquilos. Aquele que está à presença do Senhor em verdade, porque busca estar à presença do Senhor em verdade, ele é tranquilo, porque o que vem a ele é tranquilo, é calmo, é pacífico, tem fim de unificação, de agregamento, de abraço, de aconchego. Essa palavra que faz a gente descansar, esse alimento, também vai nos guiar, que é o próprio Espírito, até um lugar de paz. E aqui entra Jesus. Dá novas forças à minha alma, conduz-me pelos caminhos da justiça, para que eu honre o seu nome. Então, o Pai dá forças à nossa alma quando a nossa alma ela é abraçada pelo Espírito sabedor,
do conhecimento do bem e do mal, espírito do homem e do filho, ele já está, esse espírito já está abastecido pela sabedoria e conhecimento dado pelo Espírito Santo. Então, quando ele abraça a alma, ele traz uma transformação no entendimento da alma, e ele traz a força necessária para que esse entendimento se estabeleça e fique, e passe a ser o que de agora em diante vai vigorar, vai reinar. E para isso é preciso, sim, força, persistência, renúncia, tudo isso precisa da força. E essa força vem do Senhor Jesus, que nos conduz, do Pai, que nos conduz caminhos da justiça. Há um caminho, o Pai vai falar sobre isso domingo, tá? Caminhos. Há um caminho só, um caminho, Jesus Cristo, que é apresentado pelo Pai aos filhos. Dentro deste caminho, Jesus Cristo, há outros caminhos, que são os ensinamentos, mas que tem que estar dentro do caminho Jesus. Fora do caminho Jesus são caminho de perdição. Não é ensinamento vindo da parte do Pai e do Espírito. Então, os caminhos da justiça não. Há o caminho da justiça, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a gente sabe. Dentro desse caminhar em Cristo, nós vamos encontrar alguns caminhos. O caminho do ensino, porque caminho é ensino, é conhecimento, da justiça de Deus, do amor de Deus, da adoração a Deus, da renúncia como deve ser, da oferta como deve ser. De tudo que nós temos aprendido são caminhos, conhecimentos, mas que convergem, que saem e convergem num único caminho, Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo está a plenitude de toda a ciência e de todo o conhecimento. Isso tudo faz, quando o filho assim caminha, isso gera a adoração e a honra que nós damos ao Pai. Sem dúvida que a tua bondade e a tua misericórdia hão de acompanhar todos os dias da minha vida, e habitarei na tua casa para sempre. Olha só. Sem dúvida que a bondade e a misericórdia hão de acompanhar. Bom, aqui a bondade de Deus sempre, porque Deus é bom o tempo todo. Sempre acompanha os filhos. A misericórdia, nem sempre. Porque a misericórdia aqui houve um entendimento diferente do verdadeiro. O Pai nos revelou que a misericórdia está em Jesus e ela é necessária ser dada ao filho quando o filho precisa passar por uma correção transformadora e para que ele suporte a colheita, essa misericórdia é derramada sobre ele. Jesus dá a ele a sua misericórdia, a misericórdia de Cristo. Olha só que interessante. Por isso Jesus Cristo é o mediador, é o intercessor, é ele que vai até o Senhor. Se nós prestarmos atenção à fala do Pai ao povo antigo, nos momentos em que o povo transgride, que o povo peca, que o povo desonra ao nosso Pai, ele é uma fala diferente da fala que está sobre a graça. A fala do Pai, o expressar do Pai ao povo antigo sem a graça, ou seja, sem a manifestação real de Cristo, é uma fala duríssima, é uma fala sem misericórdia. Não tem misericórdia. Ai, irmã Maria, então essa coisa do Pai colher junto é só na época da graça? Não. O Pai colher junto não tem a ver com misericórdia. O Pai colher junto tem a ver com arrependimento em verdade, em perdão.
A misericórdia entra para que o filho suporte a sua colheita. A época passada, se nós formos fazer uma análise, essa misericórdia, se foi derramada, foi muito pouco. Mas, irmã, Jesus Cristo já não existia? Sim, sempre existiu. Então, ele não podia derramar misericórdia. A misericórdia sempre esteve com ele? Não sei. Não sei se Jesus sempre, antes de ter vindo a este céu como homem, e tudo ter acontecido, né? Como deveria acontecer, eu não sei se ele tinha esses atributos funcionais de derramar misericórdia. Não sei. Eu não vou falar de algo que eu não sei, que o livro não fala e que o Pai não revelou. Eu sei que agora a misericórdia foi dada a ele, está nas mãos dele, e ele derrama sobre o filho quando a necessidade do filho suportar uma colheita muito grande. Se o motoqueiro passou, houver arrependimento verdadeiro. Se o filho peca e não se arrepende em verdade, se arrepende só numa tentativa infrutífera de pedir um perdão que não é real, ele não vai ter a sua colheita, o Pai colhendo com ele. Portanto, ele não vai ter misericórdia. Vai colher sozinho. E é duro colher sozinho, irmãos. Duro. Não podemos confundir as coisas. Jesus Cristo traz uma mudança, e uma mudança profunda no tratamento do pai para com seus filhos. Ah, então isso quer dizer que o pai não amava os filhos do passado? Não, sempre amou. Porém, havia muita desonra ao nosso Deus. Recorrentemente. Não estava se tratando de um ou dois, estava se tratando de uma nação. Ontem, o pai volta a história do enviado das águas. Irmão Nilson que vai gostar no domingo. E a gente entende que daquele povo todo, houve um fato que não está no livro, mas daquele povo todo, apenas 2 ficaram ao lado. Ficaram com Moisés. 2. É mole? A partir daí o pai diz: teu povo. O teu povo, Moisés. Não vai ter sua. Deixa de ser filho? Não. Mas perde proteção, fica sozinho dentro das suas escolhas. Quantos filhos de Deus existem hoje que estão colhendo suas colheitas sozinhos? Muitos. É só você vai nos hospitais que você vê que a maioria dos hospitais públicos, pelo menos aqui, a maioria dos pacientes são evangélicos. Tudo doente. Doença é colheita. Né? Vai nas ruas daqui, os moradores de rua, aliás, não é bom, não é mais para falar moradores de rua, né? Pessoas em situação de rua, a maioria foram ou são evangélicos. Está colhendo com Deus? Não. Não está. Está colhendo sozinho. Isso se deu no passado e se dá hoje e se dará por algum tempo. A diferença é a misericórdia. A diferença é Jesus. Mas para que tudo isso funcione, o Salmo diz: o Senhor é o meu pastor. É preciso que as pessoas deixem que Ele seja o pastor.
Ele seja o guia. Aqui fala, e me guiará calmamente, me consolará, me dará força, me conduzirá. O pastor, e começa, o Senhor é o meu pastor. Quem faz tudo isso pelas ovelhas é o pastor. Quem conduz, quem dá alimento, quem protege, quem dá água limpa. As pessoas não querem, a maioria dos evangélicos hoje, católicos, religiosos de uma forma geral, não tem e não dão ao senhorio de Cristo o pastorado pleno à sua história. Não estão. Cristo Jesus, Jesus Cristo não é o centro da história de vida deles. Não parte de Jesus para eles, parte do sistema da religiosidade para eles. O centro não é Cristo. Onde é, irmão Gilberto? E é por isso que eles não têm dessa misericórdia sobre. As pessoas dizem que a misericórdia é a piedade de Deus. Não, não é piedade não. A misericórdia é o auxílio que Jesus dá, mas precisa Ele ser o seu Senhor. É preciso, porque Ele sendo, você pecando, mas Ele sendo, você vai automaticamente trazer um arrependimento e lançar um pedido de perdão e vai ser concedido, mas aí o Pai vai colher contigo e aí a misericórdia é estabelecida por Jesus. Você não vai deixar de colher pelo seu pecado, mas vai ser, digamos assim, para o entendimento, amenizado. Mas para isso é preciso que ele seja o pastor da sua história. Se ele não é o pastor da sua história, isso não vai acontecer. Se o pastor da sua história é o homem, é a religião, é a doutrina, é a Bíblia, é o templo, é o dízimo, é você mesmo. Se o que está no centro da sua história é qualquer coisa que não seja Jesus Cristo, você não vai receber dessa misericórdia, porque você não entregou a Ele. Você vai receber a sua colheita sozinho. Isso é fato. Isso os nossos olhos veem. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Estão todos caladinhos. Isso os nossos olhos veem constantemente. À noite nós vamos falar sobre algo muito interessante. Muito interessante. Que me trouxe uma revelação por causa de uma pergunta de um irmão. O Senhor me trouxe a revelação por causa da pergunta feita pelo irmão, que está tudo ligado, né? O Pai move a igreja dele de uma forma que um venha auxiliar a despertar a necessidade do outro. Por isso que eu digo, não existe ninguém burro e todas as perguntas são boas, porque elas ajudam não só aquele que tem a dúvida, como aqueles que estão ao redor, que através não é nem daquela dúvida, mas o assunto vai se desenrolando, o Espírito Santo vai trazendo e pimba, bate lá naquele problema que você estava querendo ouvir do Senhor uma resposta. Hoje à noite a gente vai falar de algo muito interessante. Hoje à noite a gente vai falar, obrigado irmão Cláudio, obrigado irmã Vitória, a gente vai falar da diferença. Qual, afinal de contas, a diferença, segundo o que o Pai revelou, não segundo o que o livro escreve, de João Batista para Jesus Cristo? Qual? É algo muito simples e mais extremamente profundo, né? Isso vai trazer a gente a abrir um leque maior para a gente entender algumas dificuldades que nós temos e que lutamos contra. E a maior das dificuldades que nós temos, que alguns estão lutando contra e outros não estão porque nem perceberam ainda, é porque que eu pertencer ao Pai, ser seu filho, ter o seu Santo Espírito, isso apenas não me basta. É isso que a gente vai tratar hoje à noite. Eu vou começar um pouquinho antes, como sempre, né? 2 minutos, 3 minutos antes, porque hoje tem o segundo dia do grupo novo, então eu quero cumprir os horários.
Mas vai ser muito interessante. Isso tudo nasceu hoje de manhã, trouxe o Espírito Santo hoje de manhã, com a pergunta de um irmão. E aí vem uma enxurrada de palavra, de água, né? Sobre aquele que busca, sobre aquele que tem um comprometimento com a sua missão, honrando ao seu Pai e amor à Igreja do Pai. Então, esses que não têm Jesus como pastor, o salmo é muito claro: o Senhor é o meu pastor. Se ele não é o seu pastor, e da maioria dos religiosos não é, tudo lhe faltará conhecimento, lhe faltará entendimento, lhe faltará proteção, lhe faltará muita coisa, tudo, porque ele diz que quem tem Jesus como pastor, nada falta. Então, obviamente, o contrário é verdadeiro. O contraditório disso é verdadeiro. Quem não tem Jesus como pastor, tudo falta. Ah, mas eu creio em Jesus. Sim, você crê em Jesus, mas ele não é o centro da vossa vida. O centro da vossa vida é você cumprir o que aquele homem que está naquele mentiroso altar, naquele palco, lhe diz. Que você tem que dar dízimo, que você tem que frequentar um templo físico, que você tem que ter um comportamento social e político de acordo com o que ele determina, com o que a facção dele dá. É uma facção. São facções. O que é uma facção? Fala facção. A facção é um grupo de entidades ou de indivíduos juntos para um fim único que beneficia apenas alguns. Isso é uma facção. Por exemplo, houve um tititi aí com esse filme do Danilo Gentili, né? E do Fábio Porchat, como ser o pior aluno do mundo. Bom, muito bem. E os evangélicos só bateram, inclusive a justiça suspendeu a exibição desse filme, que custou mais de 5 milhões de reais, dos quais 2 milhões e 300, me parece, esse valor foi dado da lei do incentivo à cultura, que sai do nosso bolso. Mas por quê? Os evangélicos obtusos, que só conseguem olhar para frente, parece que tem aquela visgueira assim do lado que bota, né, nas mulas, bateram na questão da pedofilia. Pedofilia, tudo bem, nada contra. Olha só o que eu escrevi, eu fiz um post no Instagram e no Facebook, que as pessoas têm que abrir a mente. Os evangélicos estão criticando esse filme pela cena de apologia à pedofilia, que é algo abominável. Mas esquecem que todo o roteiro e argumento do filme é absurdamente abjeto. Estímulos a mentes em formação para se tornarem mentirosos, rebeldes, negligentes, materialistas, golpistas, possíveis futuros criminosos. Toda a mensagem está longe de possuir algum traço da expressão artística da arte cinematográfica. Mas no Brasil, a lei de incentivo à cultura financia esses absurdos, e o pior, com o nosso recurso. Parabéns ao Danilo e ao Fábio, que assinaram o seu certificado de competência frívola e trash. Então, assim, só é a pedofilia e o resto que o filme... Tem uma cena de pedofilia explícita, né? Uma cena que é horrível, não teria que ter. Concordo com a suspensão do filme, parabéns à justiça por isso. Mas o resto do contexto todo, eu fui assistir o filme ontem, ainda chamam a gente de idiotas. Que idiotas são pessoas que assistem aquele filme. Esse é o filme que Marco Feliciano parabenizou Danilo Gentili, dizendo que ele nunca riu tanto na vida dele. Acordem, evangélicos. O filme ensina a juventude do ensino médio a ser marginal, a ser bandido, a ser mentiroso. Em todos os aspectos. Terrorismo dentro da escola. Explosão de bombas. É um absurdo. O filme inteiro é um absurdo. É uma mensagem absurda do começo ao fim. Mas os evangélicos só viram a questão da pedofilia. E o resto? Quer dizer, você não pode ser pedófilo,
Você não pode ser abusado, mas você pode mentir, ser rebelde, ser um cretino, ser um terrorista, fazer bomba, não respeitar ninguém. Isso pode. Passa batido, porque vocês só olham para frente. Vocês não conseguem ter Jesus como centro da vida de vocês. Não. Mas para a glória de Deus, vocês estão caindo e vão ruir. Vão ruir. E todos aqueles que estão seguindo a esses homens, falsos homens de Deus, que estão fazendo apologia agora ao movimento político evangélico, vocês que estão adorando isso, adotando isso, se acoplando a isso, a colheita de vocês será sem a misericórdia. E virá. Porque toda manifestação que corrobora para afastar aqueles que pertencem a Deus, de Deus verdadeiro, para que eles possam passar, sendo guiados pelo Espírito, tornarem-se filhos, e são poucos, mas todo movimento que corrobora para até que esses poucos que abraçam, né, a questão de serem enganados porque gostam, querem, essa atitude do homem a afastar esses da verdade vai ser alta e amplamente cobrada pelo Senhor dos Senhores. O fato de vocês estarem colocando qualquer outra coisa para ser o centro da vida das pessoas, a não ser Jesus Cristo, vai ser altamente cobrado. Isso eu falo profeticamente em nome de Jesus. Vocês cairão um a um. E a queda será feia, muito feia, e não se levantarão mais. E vocês que estão aplaudindo a esses falsos homens de Deus, que estão seguindo as suas palavras, cairão juntamente em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra profética que eu lanço aos céus. Porque vocês não querem o conserto. Vocês não querem a conciliação. Vocês não querem o amor. Vocês estão fazendo tal qual fizeram o povo da cidade, da nação de Israel em relação ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo. Negando-o, rejeitando-o. A palavra da verdade, de amor, de conciliação, de salvação, de santidade, de purificação, em verdade, vindas e dadas pelo Espírito Santo, é rara. E vocês, evangélicos, estão abraçando o engano mentiroso. Por isso que está escrito no enunciado que vocês se deixem enganar. Né? Aqui, ó. Os evangélicos são pessoas perdidas dentro de um entendimento do ensino enganoso e mentiroso que lhes é dado e o qual eles abraçam incondicionalmente. A verdade está muito longe de vocês. Ou melhor, o Senhor me corrigindo, vocês estão muito longe da verdade. Porque alguns de vocês sim pertencem ao Deus verdadeiro. Alguns de vocês sim têm o Espírito Santo. Mas de nada adianta se não é guiado, se Jesus não é o centro da sua história. Porque ele sendo a porta que leva ao caminho do conhecimento da verdade, que traz outros caminhos de sabedoria e conhecimento da verdade do Pai, Jesus sendo essa porta, ele tem necessariamente que ser o centro da sua história. Se ele não é o centro da sua história, você não tem uma história reescrita pelo Pai. Glórias te damos, Senhor Deus, nosso Deus e Pai, Rei majestoso e soberano, por estar ao nosso meio. E te rendemos em gratidão, Senhor, glórias e louvores, agradecendo porque o Senhor nos deu o teu Espírito Santo para habitar em nós, e nele tudo está, por isso ele tem que ser o centro, Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Muito obrigada. Continua abraçando, Jesus, esta igreja e protegendo contra o mal, e que a tua palavra, Senhor, ganhe asas ao tempo
e voem alto e voem longe ao tempo, e o tempo é teu. Mas isso há de ocorrer para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Amém. Irmãos, até amanhã, se assim o Senhor permitir. Amanhã, quinta-feira, para a honra e glória do Senhor, estaremos juntos novamente. Beijo, 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 queijo, queijo, queijo. Tchau, tchau. Compartilhem.